na Bíblia Sagrada, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Quando se fala de deserto, nos vem à mente um lugar seco, árido, sem vegetação, sem água, sem comida, sem sombra, até onde a vista alcança é vazio, sem vida. Logo imaginamos grandes dunas de areia, mas pode ser também uma imensidão de rochas. De dia, um calor escaldante, à noite, um frio congelante. No sentido espiritual, deserto significa solidão, prova, luta, sem ter a quem recorrer, mesmo gritando, sem ter alguém que possa ouvir, mesmo chorando, sem ter alguém que possa enxugar as nossas lágrimas, sentindo fome, sem ter um pedaço de pão, sem ter uma sombra para recostar. No deserto os dias parecem não passar, pois perdemos a noção do tempo. Na mesma hora que parece estar perto, se torna distante, que pensamos não ter fim. Deserto é isso e muito mais. Porém, o deserto é um lugar para refletir, se arrepender, se consertar, até mesmo traçar projetos. O deserto pode ser uma prisão, mas também pode se tornar uma escola. Mas refletindo sobre o jejum, quando nos privamos de alimento por muito tempo, algumas áreas de nosso corpo acabam sendo afetadas. Por isso, se deve tomar muito cuidado ao realizar. Além de ser uma prática espiritual muito séria, nosso corpo físico passa por reações diversas. Por exemplo, nosso organismo. Podemos sentir dores de cabeça, dores estomacais e etc. Nossas faculdades mentais. Nosso raciocínio, no início, se mantém normal, mas com o passar do tempo, começamos a ficar mais lentos. Nosso sistema nervoso fica afetado pela falta de insulina no organismo e outros minerais, como o sódio, causando irritação. Mas relembrando a passagem bíblica que acabamos de ler, o inimigo esperou o momento certo para ir até Jesus. Jesus foi impelido pelo Espírito a ir ao deserto e permanecer em jejum até que todo o projeto de seu ministério estivesse concluído. Como no livro de Gênesis, no início, o inimigo tentou aniquilar a criação de Deus. Agora tenta novamente ludibriar Jesus, forçando-o a desistir de seu propósito, usando a sua vulnerabilidade humana com diversas armadilhas. Mas entenda, foi necessário, foi permissão de Deus que tudo isso acontecesse, o que nos faz lembrar da provação que Jó também sofreu. Livro de Jó, capítulo 1, nas mãos do inimigo, por vontade de Deus, mas o Senhor te vê, não te deixa só em momento algum. Quero lhe mostrar quais foram as armadilhas que o inimigo usou para tentar enganar Jesus. Primeira armadilha, a deidade de Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 3, diz assim: E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus era divino, tendo todo o poder em suas mãos, mas a sua missão era servir e não ser servido. Não poderia, como homem, intervir na natureza do mundo. Não lhe foi permitido isso. Poderia sim, sendo divino, mas não era permitido, mesmo estando com fome. No verso 4 diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de
toda palavra que sai da boca de Deus. Segunda armadilha, autoridade divina. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, o verso 5 e o verso 6, diz assim: Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Jesus é Deus, e sendo Deus, tem toda a autoridade, mas veio ao mundo como homem. E como homem, teria que se sujeitar às leis humanas, às leis naturais das coisas. Não poderia, sem a vontade do Pai, interferir ou mudar as leis naturais. Jesus comeu, Jesus bebeu, Jesus dormiu, sentiu frio, sentiu dores, sentiu sede, sentiu alegria, sentiu tristeza. No 7 diz assim: Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Terceira armadilha, a crença de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, o verso 8 e o verso 9 diz assim: Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Em primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, diz assim: Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sobre o maligno. O inimigo, sabendo disso, dá a sua última cartada. Vendo a fragilidade de Jesus, lança sua mentira. Entendendo que o mundo está sobre seu domínio, Jesus teria que se prostrar aos seus pés e o adorar. Mas quem criou o mundo? A natureza, o ser humano, os mares, os rios, os animais. Somente a este Criador devemos adorar, e não a criatura, pois o inimigo é criatura também. Foi criado por Deus. E no verso 10 diz assim: Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O inimigo, a todo momento, tenta nos enganar com falsas palavras, falsas promessas, intenções mentirosas. Ele espera os momentos de maior fragilidade, usando pequenas coisas para turvar a nossa mente, colocar à prova nossa fidelidade, nossas atitudes. Mas quero lhe dizer, mantenha-se firme em seus propósitos. Se for para gritar por socorro, grite o nome de Jesus. Ele estará contigo para te ajudar. Pode clamar por este nome, que ele tem poder. Se estiver no deserto, Jesus estará com você. Pode até estar na prova, mas na prova não ficará, porque ele está contigo. Tome uma decisão hoje. Saia deste deserto, desta prisão, desse quarto escuro. O sol brilhará na sua vida. Jesus foi tentado, mas não cedeu em momento algum. O projeto foi traçado e cumprido para que você tivesse mais uma chance. Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe o vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima!